Bom dia, eu sou a professora Marli, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a diferença entre conto e crônica. Esses dois gêneros textuais, eles são textos narrativos, então eles têm as mesmas características. Nós temos poucos personagens, a situação se passa em um determinado local, em um determinado tempo. Agora, qual a diferença desses dois gêneros textuais? Quando você lê um texto e você pensa assim, nossa, professora, isso aconteceu mesmo? É uma crônica. Por quê? A crônica, ela narra fatos do cotidiano. Ela é um texto curto. Aí depois você pega aí uma crônica de 3 páginas e fala assim, nossa, a professora falou que crônica era um texto curto. O que é considerado um texto curto? É aquele texto que você senta e lê de uma só vez. Um romance, um livro, você vai ler, vai ser dividido em capítulos. A novela é a união de várias crônicas. Então, ela vai ser dividida em capítulos, porque você não vai sentar e ler tudo de uma vez. Então, ela é dividida em capítulos. O conto e a crônica são considerados textos curtos, porque você lê de uma só vez, ok? Ela é escrita com uma linguagem simples. Cuidado para você não confundir linguagem simples com linguagem informal. A linguagem informal, eu posso usar gírias, eu posso usar pra. Então, é muito comum você encontrar textos onde usou pra, usou gírias, usou palavras de baixo calão. Então, essa linguagem, ela não é a linguagem do conto e da crônica. O que é linguagem simples? Um vocabulário mais acessível para atingir um maior número de leitores, de público, né? Porque a finalidade do conto e da crônica é distrair, entreter. Então, você encontra muito quando pergunta, né, a finalidade desse gênero textual é entretenimento, ok? E são textos com a linguagem simples, né? Mas a linguagem formal. Pode aparecer ali resquícios, uma linguagem informal? Pode. Às vezes até a linguagem retrata a fala de um personagem que tem aquela linguagem. Aí sim, aí você tem lá um personagem que é um matuto. E aí você vai reproduzir a fala dele. Então, aí vai aparecer a linguagem informal, representando um personagem. O conto, ele diferencia da crônica, porque a crônica, ela é um texto, ela é divulgada em jornais, revistas, né? E vai pegar um fato do cotidiano. Guarda bem essa palavrinha, porque quando vem nas avaliações fatos do cotidiano, vocês não sabem o que é o cotidiano. Cotidiano é o todo dia, dia a dia, cotidiano. Então, ela narra os fatos do dia a dia e vai pegar temas atuais. Por exemplo, uma corrupção, um problema social aí, doenças, igual uma dengue. Pega aí um fato do cotidiano, cria uma história e por trás dessa história ainda vai ter um pontinho lá para dizer assim, se liga. Ela é um texto que vai levar o leitor a pensar sobre a situação em forma de história, né? Agora, a crônica, ela narra fatos do cotidiano, ela é um texto mais urbano. O conto, não. O conto, ele traz outros tipos de cenários, né? Não é só o cenário urbano.
E o que difere também o conto? O conto, ele traz algo fantasioso, que foge da realidade. Então, se você coloca assim, tem um conto do Stanislau Ponte Preta, que eu gosto, que eu conto de vez em quando, ele se chama Inferno Nacional. E nesse conto, ele fala que o cara morreu e foi para o inferno. Chegando lá, ele foi procurar qual lugar que ele ia ficar, que era distribuído por países. E ele sai à procura de um país para ele ficar. E ali ele descobre que as penalidades eram as mesmas. Mas que no Brasil a fila era imensa. Por quê? Porque o funcionário que era responsável pelas chibatadas só assinava o ponto e ia embora. O forno, que era para dar 300 graus, estava estragado, não passava de 50 graus. A geladeira, que era para sair da geladeira, para sair do forno, entrar na geladeira, a geladeira também não funcionava há muito tempo. Então, que as coisas não funcionam. Então, esse conto, ele vem mostrar para você que as coisas no Brasil são cheias como que eu vou dizer? São cheias de empecilhos, de coisas mal feitas, né? Cheia de coisas mal feitas. E tem como um cara morrer e você ficar vendo o que vai acontecer com ele depois? Isso é um conto, porque fugiu da realidade. Então, quando foge da realidade, tem coisas aí, os contos fantásticos, a abóbora se transforma em carruagem, os ratinhos se transformam em cavalos. São contos. Por quê? Porque eles fogem da realidade. A crônica não foge da realidade. A crônica, você olha para ela e fala assim, será que isso aconteceu mesmo? Te dá aquela sensação assim de veracidade, né, da história. A história às vezes pode até ter acontecido, mas o autor faz as suas adaptações ali do jeito que vai ficar mais interessante para o leitor e acaba contando aquilo como um texto literário. O que é texto literário? Das letras, que não existe na realidade, né? Que são contos, histórias fictícias, que existem aí na cabeça de alguém, né? Então, não esqueça que o conto e a crônica são textos narrativos, literários, né? Que fogem aí da realidade. E que se diferem porque o conto tem algo que não é real e a crônica se confunde aí com a realidade. Então, com essas diferenças, assim, já dá para você perceber, né, se você tem um conto ou uma crônica. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei no grupo do WhatsApp, no horário da aula. É só guardar a sua pergunta para você fazer, ok? Tchau!